Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por, enfim, abrir esses espaços e tantos espaços, né, que você abre com o seu trabalho, enfim, em prol aí de um mercado de arte tão difícil, né? Que eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje, que eu costumo dizer que não existe. Então, eu posso voltar, assim, não vai ser, assim, né? Não costuma ser breve, vou tentar ser breve, só para tentar contextualizar um pouco, né, da onde que eu vim, onde que eu tô, né, e para onde que eu vou, né, e como é que isso acontece. Eu tenho 42 anos, né, sou formada em moda, trabalhei com moda durante muitos anos, trabalhei no Rio, trabalhei em Paris, trabalhei em Nova York, trabalhei em Londres, trabalhei em Belo Horizonte. Tive uma carreira na moda assim extensa, né? Trabalhei de 2000 a 2011, né, exclusivamente com moda. Na verdade, comecei em 98, quando ainda estava na faculdade. E ao longo desse processo, né, enfim, trabalhava na parte de desenvolvimento, trabalhei para grandes marcas no mundo inteiro. E eu, no final de 2008, eu montei minha própria marca, né, num desejo assim de começar a pensar o que eu fazia e não queria mais trabalhar para alguém, né, num desejo assim de empreender. E fui montar a minha marca, e a primeira coisa que eu me deparei, né, foi com o fato de que eu sabia tudo, né, dentro de uma empresa de moda, menos administrar. É, isso para mim foi uma questão, assim, então acho que é aí que começa um pouco essa coisa do meu empreendedorismo feminino, né, isso nem está na minha bio, mas eu ganhei 2 prêmios de empreendedorismo feminino, um pela Procter Gamble e outro pelo Itaú. É, por conta disso, eu falo, caramba, chego aqui, sei fazer, mas não sei o que está por trás do fazer, né? E aí eu começo desculpa, a fazer uma série de aperfeiçoamentos, enfim, e de buscar uma especialização nesse sentido de como gerenciar um negócio, porque eu falava, eu sei tudo num chão de fábrica, minha mãe teve confecção, então eu sei fazer tudo dentro de uma fábrica de roupa, né, de cortar, infestar, até costurar e vender e divulgar, enfim, e inclusive exportar. E aí eu falava, caramba, né, como é que eu tô fazendo isso? Eu não sei fazer. Então isso surge assim, né, então eu venho, começo a desenvolver isso, e ao longo desse processo, onde eu tenho a minha marca durante 4 anos, eu passo a ser coordenadora de um grupo de novas marcas no Sebrae. E a gente sempre pautando questões internas, assim, muito por conta de como que a gente amplia a nossa venda, né? A gente está falando aí de 2010, né? A gente está falando de um outro mundo, né? Um sem essas mídias sociais tão presentes, né? Onde a gente tinha um outro lugar, né? Eu me lembro que quando o grande marco, assim, da minha marca de roupa foi quando a gente deixa de ter uma assessoria de imprensa para ter uma menina que cuida do nosso Facebook, ou seja, né? Isso é lá atrás, né? Isso porque ela era uma menina muito boa aí em blogs, né? Então, só para a gente contextualizar um pouco esse Sim. lugar, assim. Então, eu começo a pensar esse lugar, começo a pensar o lugar das marcas, a gente começa a questionar muito internamente no Sebrae o lugar das marcas no varejo, né? Porque o Sebrae tinha um trabalho muito focado no atacado e a gente dizia, bom, se a gente não foca no varejo, a gente não pode ser uma marca forte no atacado, porque nós somos muito pequenos. Então, esse grupo ele tinha 25 marcas e eu coordenava esse grupo. E aí, internamente, a gente sempre com grandes questões, alguém me fala, pensa num marco, para mim foi um grande marco. Eu vou para essa reunião onde a gente vai falar sobre possíveis projetos, entra uma nova coordenadora do Sebrae, e aí ela diz que a grande coisa que ela vai pensar para aquele ano, a coisa mais importante, que ela acha que vai ser uma potência para os nossos negócios, é contratar uma blogueira. E aquilo para mim parece assim uma faca que enfiou no meu peito, porque eu falo, não é possível, eu não posso estar aqui discutindo esse óbvio, porque não faz o menor sentido. E aí nessa hora eu falo, cara, eu não vou montar um negócio com o Sebrae, eu vou montar um negócio comigo mesma. E aí eu começo a pensar o cluster, vários amigos me ajudaram, e o que acontece? O cluster ele surge nesse lugar de pensar um espaço onde as marcas de moda pudessem estar entre pares e pudessem dialogar com o restante do mercado criativo, porque ali em 2012 a gente falava muito sobre economia criativa, né? Londres faz a primeira semana de economia criativa, ou seja, a coisa está pulsando, sabe? Tipo, essa coisa da economia criativa, ela está pulsando. O Rio de Janeiro estava ali, né? Eu não estou aqui, não é uma apologia política, mas ele estava ali no segundo governo do Eduardo Paes, com a premissa de ocupação dos espaços públicos. Enfim, era vamos dizer assim, É enlouquecedora, Ana, aqui no Rio. vamos dizer que era a coisa certa na hora certa, dos desejos certos, da falta certa. E era isso, assim. Então eu me lembro que aí eu pego, junto 25 marcas amigas, chamo
um DJ, uma amiga minha que era chefe, 5 artistas, a gente fazia uma ocupação criativa numa casa em Botafogo, eu achei que iam 200 pessoas e vão 800 pessoas, e a gente fala, opa, peraí, isso aqui tem alguma coisa, as pessoas perguntavam, mas quando será o próximo? Eu falo, não, imagina, que próximo, só quero vender minha roupinha aqui. E aí, óbvio, nessa hora me dá um estalo, eu já estava bem saturada dessa coisa da marca de roupa, e eu falo, cara... e eu vinha, né, de muitas experiências em espaços de moda e tal, e eu sempre falava, só quem ganha dinheiro aqui nessas feiras é o dono da feira, entendeu? A gente fala muito sobre isso, né, no mercado de arte, né? Quem ganha dinheiro é o dono da feira, sabe? Então, eu ficava ali pensando, caramba, o que a gente faz? O fato é que eu falo, bom, isso aqui é uma potência, assim. E aí, então, eu começo a desenvolver o cluster, a gente... não vou me estender muito nele, mas a gente faz o cluster durante 6 anos com o patrocínio de uma marca de cerveja que era a Heineken, em vários lugares do Brasil. A gente fez Rio, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, num modelo de quê? De identificação de criativos nessas cidades e como que a gente leva essas pessoas para serem conhecidas pelo público, né? Porque a gente não tinha esse lugar das mídias sociais hoje. Se você quer conhecer uma coisa, é muito fácil. Você deita na sua cama e você começa a rolar o feed no Instagram. De um você vai para o outro, do outro você vai para um. Quando você vê, você fez um mapeamento, entendeu? Existem milhares de mapeamentos digitais. A gente está falando de um mapeamento real, assim, físico, né? Então... o que acontece? Eu começo a identificar esses lugares e a gente começa a se tornar uma referência nessas identificações e nesses projetos que a gente fazia. E com isso, uma série de instituições e organizações começam a olhar para a gente, num desejo de ter aquilo que a gente tinha, que era essa relação com a cena criativa e esse poder de unir, né, o que a gente dizia que é quem consome, quem cria, né? O cluster, a gente tinha o primeiro tagline que a gente usava, era muito além de um simples mercado, e depois a gente usava essa outra tagline que era a gente cria pontes entre quem cria e quem consome, porque era isso, né? Quando que você ia num evento que a gente produzia, é claro que a gente está falando aqui do que hoje parece óbvio, né? Mas a gente tem que entender isso recortado ali num espaço de tempo. A gente está falando de ter, né? Eu me lembro que a gente dizia, era de 0 a 100 anos, a gente tinha vovozinhas e criancinhas, e a gente fez essas ocupações em uma série de lugares das cidades, né? A gente ocupou uma casa na Floresta da Tijuca, um museu desocupado em São Cristóvão, a Casa França Brasil durante anos, o Centro Cultural Banco do Brasil, enfim, a gente fez uma série de coisas, e com isso as pessoas começaram a falar, caramba, todas as empresas, as pessoas falavam, vem aqui criar um negócio comigo. Eu me lembro que o Museu da Manhã um dia me ligou e falou, vem aqui pra gente criar alguma coisa. A gente criou uma residência de moda e tecnologia em 2016 para eles. Então, ou seja, eu começo a ser o que eu já era um pouco, mas isso traz uma referência desse lugar onde as pessoas olhavam e falaram, o que tem ali é muito novo e é muito interessante. Começam a ter essas marcas, né, muitas marcas, né, empresas querendo fazer alguma coisa com a gente. Então a Borda, ela surge nesse lugar aonde a gente tinha um produto muito forte, que era o cluster, e a possibilidade da gente produzir produtos para essas marcas. Então, era isso. Então, a gente começa Então, a Borda, ela surge para dar conta, digamos assim, de uma demanda de pessoas e empresas, instituições que queriam produzir com a gente, mas que a gente tinha o cluster como uma pérola intocada. O cluster só fazia o que a gente queria. A Heineken dava o nosso dinheiro uma vez por ano, a gente fazia o que a gente queria e servia como uma vitrine. Era maravilhoso, assim, né? Tipo, enfim, um dos grandes, eu acho que é quando eu entendo, assim, quando as marcas podem, de fato, ser potentes nesse desenvolvimento de algumas cenas, assim, porque a gente tinha uma liberdade criativa absurda, é claro, foi uma negociação extensa, mas, assim, a gente teve isso. E aí, a Borda, ela surge para dar conta desse lugar, assim, que é produzir coisas que não eram live actions, que não eram lançamentos de produto, que não eram nada, eram coisas que a gente queria fazer e que as marcas falavam, beleza, faz aí, que para mim tá maravilhoso, vamos seguir junto. E a gente trabalhou para shopping center, para prefeituras, para museus, para um monte de gente fazendo essas parcerias num desejo de construir. E aí passa-se um tempo, né? Tipo, a gente desenvolvendo uma série de coisas, e aí eu vou... como é que eu entro no que a gente faz hoje na Borda, né? Para poder contar um pouco a história, né? Eu começo a me questionar, porque o Brasil, né? Tem um ponto, né? A gente é muito grande, né? A gente é muito grande, a gente é muito populoso.
E tudo que a gente faz, a gente sempre idealiza para o muito, para o todo, para muita gente. Essa é uma, você faz projeto, você sabe, essa é uma das principais métricas de quando você faz projeto, que é a quantidade de pessoas que você atinge. Só que isso não é métrica em qualquer lugar, isso é uma métrica aqui, que é uma particularidade do nosso país por conta de como que a gente é. A gente é muito grande, a gente tem dimensões continentais. Então, quando uma marca, quando um parceiro, como uma instituição quer fazer alguma coisa com você, ela quer saber onde ela vai chegar. Digamos assim, essa é uma das principais coisas. Claro que hoje o valor que a gente entrega, né, principalmente quando num artista é muito importante, mas a quantidade, não tenha dúvidas, assim, é muito mais quantitativo do que qualitativo. É um fato. E aí eu estava ali, né, final de 2018, né, tipo, o mundo estava difícil, né, a gente estava vivendo um processo complexo de governos e tal, e eu resolvo fazer uma especialização em Madrid, assim. E eu um dia acordo, estava em Olinda, na casa da minha irmã, abro o Facebook, vejo essa especialização, e aí falava, começa daqui a 2 semanas. Eu falei, quer saber? Eu vou. E aí eu vou. Quando eu vou para lá, uma das principais coisas que eu aprendo, a Casa Estendida é um dos principais lugares que pensa arte contemporânea na Europa, assim, na Espanha é um dos principais. O Maxwell postou ontem que vai fazer uma exposição em 2023 lá. Quando eu fui lá tinha a Anabela Geiger. Enfim, eles têm uma relação de um olhar muito plural. Eles são maravilhosos. E eu fui para lá fazer essa especialização em gestão e criação contemporânea. E uma das coisas que é um marco para mim para fazer coisas boas, você não precisa fazer coisas gigantes. Né? E eu me lembro que eles falavam, aqui a gente tem uma salinha que é para 15 pessoas, porque tem coisas que são feitas para 15 pessoas. E aquilo, essa frase, Paulo, ela vira uma chave na minha cabeça, sabe? E eu falo, cara, por que eu tô aqui, cara? Porque produzir um evento é essa tensão, né? É tipo, vão 4.000 pessoas, se forem 1.000 você fica triste, entendeu? Aí você fala, gente, 1.000 pessoas, a gente para caramba, sabe? E você tá ali na maluquice de que, caramba, você precisa botar 4, 5.000 pessoas para aquilo ter sucesso, que senão não funciona, que senão você não tem patrocínio. É uma roda difícil, uma engrenagem que ela é cansativa. E eu acho que teve muito a ver também, eu estava fazendo 40 anos, ia fazer 40 anos, estava cansada, tinha todo um processo, assim. E eu falava, cara, eu quero repensar. E aí, o que acontece? Durante esse processo, obviamente, de produzir milhares de coisas, eu conhecia todo mundo. Eu já conhecia, só passei a conhecer mais, só que eu parecia não só conhecer, mas como entender quais eram os gargalos de quem criava. Essa que era a grande questão. Eu conhecia os gargalos de quem criava na moda muito bem, porque eu vinha desse lugar, só que nesse processo eu começo a perceber o que são os gargalos de toda uma cena de quem cria. E são uma série de coisas, mas o principal é um lugar da gestão, né, que é aquilo que me move, né, lá atrás, por isso que eu fiz questão de contar, quando eu começo a minha marca, que é esse lugar do saber. Você sabe fazer, você não sabe fazer a gestão daquilo. Que não é muito fácil, né, Carol? Porque, assim, administrar um projeto, principalmente você que veio de um mundo que existe uma estrutura ainda muito formal, para um outro mundo, que é o mundo da arte, que ainda está se entendendo como um mercado, é muito difícil também, né? É muito difícil. Eu acho que é tudo muito difícil, né? É difícil quem cria entender que precisa. Quando ele entende que precisa, é difícil encontrar alguém que faz. E é difícil encontrar esse alguém que faz que de fato saiba fazer. Eu acho que são muitas dificuldades, assim, né? Mas o fato é que, né, contando um pouco como é que eu chego nesse lugar, é assim, né? Então eu falo, caramba, eu conheço esse cenário. E aí, a Rafa Mon, né, que é uma artista urbana daqui do Rio, né, que eu já conhecia de muito tempo, que era muito amiga, inclusive, que eu conheço a partir de um sócio que eu tenho num desses processos, porque, né, das grandes coisas que a gente fez festas, fez milhares de coisas, festivais, milhares de coisas na borda. Ela sempre falava, poxa, cara, eu queria tanto que você produzisse meu trabalho, eu queria tanto que você me ajudasse, que você cuidasse do que eu faço, eu sinto essa dificuldade, né, vejo que você tem tanta essa familiaridade no desenvolvimento dos projetos. E eu sempre falava, Rafa, poxa, não. Você pensa, você vai fazendo um negócio que é para 4.000 pessoas. Você fala, vou cuidar de um artista? Você fala, não vou. Entendeu? Porque assim, pensa só. E aí, quando eu volto de Madrid, eu volto com essa chave virada, entendeu? Que é essa chave do cansaço, do achar que não precisa ser para todo mundo, de achar que não precisa ser gigante.
E aí a Rafa, né, um dia a gente conversando, né, me lembro, foi um marco, assim, foi 15 de março, a manifestação dos estudantes, 2019, né, no meio da chuva na Cinelândia, eu falo para ela, Rafa, tem um trabalho XYZ em Portugal que eu queria te indicar, não sei o que, eu não trabalhava para ela, gente, na chuva, e ela falou, poxa, você não quer mesmo trabalhar para mim? E eu estava num processo, assim, de querer mudar, a gente já não ia fazer o cluster em 2019 por conta de umas mudanças internas na Heineken, a gente tinha perdido nosso patrocínio. E aí eu falo, quero. E aí surge isso. E eu falo, cara, ela falou, então tá bom, vamos começar. Eu falo, não, me deixa pensar um pouco. E aí eu volto para minha casa para pensar um pouco como é que isso poderia ser feito. E aí, enfim, a gente volta a conversar. E então a gente acorda que a gente vai construir isso juntas, assim, no sentido de que eu vou cuidar do trabalho dela e eu vou entender como é que esse mercado funciona, né? Então, assim, eu entro, digamos, nesse lugar de gerenciamento e de agenciamento de carreiras a partir daí, a partir desse trabalho com a Rafa, a partir de um desejo de mudança e a partir da generosidade dela também de compartilhar o trabalho dela nesse primeiro momento, assim. E aí a gente, né, faz digamos assim, eu me lembro que eu tinha uma coisa meio de pensar um case em 2019, entender, tatear um pouco isso, né, porque, né, como você mesmo me perguntou fora aqui da gravação, né, é um mercado masculino, então são duas mulheres ali juntas, né, construindo isso. Claro, teve, assim, né, eu não teria feito isso sem a generosidade dela, né, de compartilhar, de trocar e da gente construir juntos, e nem sem a potência do que é o trabalho dela, né? A Rafa é uma pessoa que tem, assim, grande relevância na cena, ela faz grandes trabalhos, né? Ela é competentíssima, assim, ela não só é muito competente, como ela é muito carismática, enfim, tem uma série de questões. Também, né? Ela é muito carismática, né? Então, assim, foi o casamento perfeito, assim, a partir desse trabalho com ela. Que o que é, né? Contando já que entrando aqui na borda, né? Que eu falo mais que a mulher do leite, né? Cuidado. E aí, o que acontece? Eu começo a entender, claro, existem gestões que são padronizadas e tem coisas que são o meandro do negócio e do mercado e das coisas todas. E eu começo a melhorar os trabalhos dela, melhorar os valores, entender o que ela faz, a gente construir juntos. E porque o que é o meu trabalho, né? Eu me lembro que eu tenho um amigo, né? Ele é agente musical, mora em Nova York. Eu me lembro que bem no início, assim, do meu trabalho, Beco, o nome dele, ele agora está até morando em São Paulo. E ele me leva para ver, no início eu falei para ele, Beco, eu quero entrar nesse mercado, quero cuidar de agência de arte urbana, não sei o que, eu ligo para ele está aqui no Rio, foi assim uma coincidência, as coincidências maravilhosas que a vida traz pra gente. Ele fala, eu tô aqui, você não quer tomar café comigo amanhã? E eu vou tomar café com ele no dia seguinte. E ele fala, poxa, cara, eu tô indo para um lugar incrível, tenho certeza que você vai gostar, que é um espaço de discussão sobre o mercado da música e a palestra que tem agora é sobre agenciamento. Olha que coisa. E aí eu chego, eu lembro que foi no Sebrae, chego lá e tem 3 ou 4 pessoas falando junto com ele, ou ele mais 2, eu não vou me lembrar. Uma delas é a Flora Gil, e o outro é um cara que é agente dos sertanejos. Ele foi o primeiro agente da Anitta, produtor lá no início dela, e hoje tem eu não entendo nada de música sertaneja, mas enfim, ele é dos sertanejos. E ele fala uma frase assim que ficou um marco, que é um pouco assim, o que seria o que a gente conduz à borda. Ele fala: o meu trabalho é um trabalho que permite que o artista ele delegue 90% do trabalho, que é o que ele pode delegar, para que ele faça aquilo que só ele pode fazer, que é a entrega artística. E isso, para mim, vira assim vamos dizer assim, a grande frase que me move. E é exatamente isso. Assim. O artista tem uma coisa que não tem como ele repassar, que é a entrega artística. Ele pode ter um assistente, mas pensar o projeto, fazer o projeto, conduzir o projeto, né, de forma artística e poética, isso só ele pode fazer, né? Um curador pode auxiliar, ele pode fazer para uma determinada coisa, mas aquela entrega ela é íntima e intransferível. Mas tem uma série de coisas que permeiam esse universo que podem ser feitas por pessoas que sabem fazer, né? Que é você gerenciar, você negociar, você ir até o ponto onde você
negocia o trabalho inteiro e o artista chega ali de bonito para fazer. Eu sempre digo isso, né? É maravilhoso que alguém possa discutir toda a prévia para você e que você não saiba de nada, para que você não chegue lá na frente já, vamos dizer assim, envenenado, às vezes, de uma relação que no início não foi boa, porque a negociação, ela é pesada às vezes, entendeu? Ela é difícil porque ela envolve dinheiro, nem todo mundo, né, tem facilidade com a lida do dinheiro, traz o dinheiro num lugar de muita intimidade, de muita pessoalidade, né? Eu, por exemplo, tenho uma relação com o dinheiro que é uma relação pessoal, entendeu? O dinheiro não é um sentimento que eu tenho, né? O dinheiro é uma ferramenta do mundo, assim. Então, eu acho que isso, e o artista, porque você está falando do trabalho dele, é muito difícil precificar um trabalho. Então, vamos dizer que a gente esteja negociando alguma coisa, você precificar comigo, né, a gente está aí fazendo um projeto, né, juntos, né? Você falar da artista que está com a gente nesse projeto e falar, poxa, Carol, mas o cachê que eu tenho aqui é X. Para mim, não me dói nada, né? Eu vou dizer, Paulo, pô, não, mas será que a gente consegue mais 2x? Ou a gente não entrega um pouco menos? Isso é uma negociação que, para mim, não dói, porque não é sobre o meu trabalho. Ele é sobre o meu trabalho, mas não é sobre essa coisa, essa construção poética e íntima que o artista coloca, né? E é legítimo que o artista se incomode, né? Então, também, né? Claro, porque assim, o artista ele cria a partir dos seus desejos, das suas questões, das suas neuroses, ele cria a partir do seu íntimo, né? E não tem como criar sem isso. Isso é da natureza artística, isso é o que ele faz, né? E aí quando eu pego e dou um preço, imagina eu dar um preço nos seus amores. Isso é inconcebível. Só que você dá o preço para mim, tá tudo bem, entendeu? Tem horas que nem chega lá, porque às vezes a gente nem avança, ou a gente avança como pode. Então, assim, o lugar da Aborda, ele é esse lugar da gestão, né? Da compreensão. Eu sempre digo que ele é um trabalho, inclusive, de médio e longo prazo. Ele não é um trabalho de curto prazo. Ele é um trabalho que vai fazer uma série de relações e parcerias na construção a médio e longo prazo da carreira artística. Porque a gente não substitui nenhum parceiro que tem no mercado. O que a gente faz é criar algumas pontes, melhorar alguns diálogos, entender possibilidades para, junto com o artista, a gente poder desenvolver aquilo. É uma sociedade, assim, a gente não está para competir com o produtor, competir com a galeria, competir com não sei quem. Não, a gente está só para vamos dizer assim, equalizar essas conversas e fazer com que esses projetos possam ser uma relação de ganha-ganha para todo mundo, assim, porque o artista, não sei se você sabe, mas eu imagino que sim, você tem muitos amigos artistas e tem muita relação com isso, chega muitas vezes no final, o artista tá de saco cheio, tá com raiva daquilo que tá fazendo, assim, e não dá, entendeu? Não dá para ser assim. Então, o que a gente faz, a gente brinca, é uma sociedade, a gente vira sócio do artista, a gente podendo ser esse olhar mais gerencial, né? É claro que tem uma troca, mas ele é esse lugar. Não sei se eu respondi, eu falei muito, né? Não, acho que foi incrível, assim. Eu acho que foi super incrível, até para entender também o que é a Aborda, né? Porque na nossa primeira conversa da vida que a gente teve, que eu falei isso, eu acho interessante porque a Aborda, ela é uma empresa de artes visuais, né, no todo, mas que não é uma galeria. Você trabalha agenciando artistas, não trabalha vendendo obras. Então isso é interessante, quando você fala que você constrói também essa projeção do artista a médio e longo prazo, você está olhando ele também como um ser completo, né? Como um todo. E isso é muito interessante de pensar essas possibilidades, né? Que vão acontecer, enfim, dentro da Aborda e talvez dentro de outras abordas que possam surgir para frente, né? E, enfim, eu ia até perguntar qual é o diferencial da empresa, mas eu acho que já está bem respondido, né? Porque é essa loucura toda. E eu queria focar em uma pergunta específica, que você deu a pincelada agora no meio da discussão, mas talvez seja interessante da gente falar agora, que é você é uma mulher, né, no meio de um mercado de arte urbana que é predominantemente machista. E, enfim, até você também tendo contato com outras artistas que também fazem arte urbana, pode também trazer um apanhado geral, mas como que é estar neste lugar? Como que é agenciar artistas homens, né? Porque a Aborda também não é só sobre artistas mulheres, também é sobre artistas homens. E como que é para você essa relação?
Essa é uma pergunta, né? Assim, sempre, obviamente, né, sendo uma mulher, assim, tá sempre permeando ali os meus pensamentos, né? Paira sobre mim. Assim, né? É como você falou, né? Assim, o mercado ele é machista, né? Na verdade, não é o mercado, né? É a nossa estrutura, né? A sociedade, ela é uma estrutura machista e patriarcal, né, e racista em todos os, né, enfim, se a gente vai para esse lugar mais macro. Eu, na verdade, estou num lugar aonde eu só tenho, vamos dizer assim, né, o exemplinho do macro, né, vamos dizer que eu atuo no micro, no reflexo do que é o macro. Assim, né, eu acho que tem várias coisas. Tem o fato de uma trajetória, né, eu não chego aqui sem nada, né, eu chego nesse lugar com uma trajetória, né, com o lugar da onde eu venho, né, eu construí uma carreira que, até pode parecer só prepotente isso, mas eu construí uma carreira onde os projetos que eu fiz, todos tiveram sucesso e êxito, entendeu? É claro que tem uma série de percalços, porque empreender e fazer coisas no Brasil quando você não é herdeiro é muito difícil, né? É uma luta diária, mas assim, eu tive êxito, eu tive relevância, né? Tipo, tive luz, né? As pessoas, né, deram visibilidade para aquilo que eu produzi. As escutas que a gente tem internas são feitas, né, são de mulheres. E isso já traz para mim uma base que é muito potente. Não só potente na escuta que eu tenho desses olhares, como também no lugar que eu coloco essas mulheres a elas poderem ter o privilégio de trabalhar em lugares onde as vozes são 100% femininas. Então, isso já é uma potência. Então, quando a pessoa chega para a gente, ela já sabe um pouco onde ela está pisando, né? Eu não tenho um sócio homem, né? A Gabi, que trabalha comigo na comunicação, ela não é um homem, né? Assim, então, assim, tem isso. E a Borda, ela tem. Hoje eu não vou me lembrar, mas assim, de cabeça, mas acredito que sim. Hoje, acho que 80% dos artistas, 70% acho que são mulheres, né? Eu cuido da diretoria comercial do Cura, que é um festival de arte urbana que é 100% feito por mulheres, assim. Então, o que eu acredito é nisso, assim, né, Paula? É nessas transformações, né? Então, assim, eu na hora que vou fazer um festival, eu não vou fazer um festival com homens, eu vou fazer um festival com mulheres, entendeu? Porque é sobre isso. Então, eu acredito muito mais a gente fazer dessas camas, entendeu? Ao invés de ficar discutindo as pautas na internet por uma questão de personalidade. Não porque eu não acho que seja válido, eu acho maravilhoso quem faz, até às vezes invejo. Eu falo, eu queria ser essa pessoa que tem essa coragem e essa disposição desse tipo de discussão. Eu não tenho, porque eu não tenho por uma questão de personalidade mesmo, assim. Mas é difícil, Paulo, é difícil, é um mercado, né, muitas vezes, né, e óbvio, eu trabalho com muitos homens, né, e eu sempre, a primeira conversa se for uma questão, né, que a minha posição seja uma mulher, é preciso que você repense isso e pense antes da gente começar um trabalho. Eu não vou deixar de ser uma mulher. Eu trabalho com homens, né, com homens pretos e mulheres, né, e mulheres pretas, né? Assim, eu não vou deixar de ser uma mulher branca, né? Eu sou uma mulher branca, eu chego aqui como uma mulher branca e atuo, né, como uma mulher branca antirracista, mas eu sou uma mulher branca. Então, assim, é muito clara a minha posição e o lugar que eu ocupo, né? Eu sei quem eu sou, eu sei dos meus privilégios, eu sei dos meus deveres enquanto dos meus privilégios. E por isso eu me cerco de uma série de coisas e uma série de pessoas para que a gente possa construir outros mundos. Mas, assim, é difícil, é muito difícil, mas pautado em tudo isso que eu te contei, eu nunca prefiro o embate. Eu prefiro sempre, se aquilo eu vejo que vai para o embate, eu prefiro, tipo, uma coisa que eu falo, passa uma vaselina, vai ali, passa uma coisa na cara e fala, tá bom, gente, vamos lá, segue o baile. Não escuta, sabe? Porque eu acho que é mais fácil, assim, é mais fácil a gente ir fazendo aos poucos, mas é só a minha percepção, não né? Óbvio, aqui estou falando da minha percepção, a minha maneira de fazer, ela não é certa, ela não é única, ela é a minha, né? Então, mas é difícil, Paulo, é um mercado difícil, assim, o mercado de arte ele é todo muito machista e na arte urbana porque ele vem, mas eu acho que a gente tem uma coisa que é muito potente, óbvio, eu acho que tem muitos trabalhos de muitas pessoas, de muitas mulheres que estão mudando isso, assim, ele vem mudando, né? Eu tenho feito reuniões, né, com agências fora do Brasil, sempre que a gente está sempre trabalhando e tudo, e sempre que eles falam, quando eles olham o nosso portfólio, eles falam de muitas coisas, uma das coisas que eles mais falam é a potência das mulheres que eu apresento como artistas, assim. Então, eu acho que
apesar do Brasil ter uma série de questões, a gente é uma potência na arte urbana, né? A gente tem uma visibilidade absurda, né? A gente, São Paulo, se eu não me engano, é a segunda maior cidade de arte urbana do mundo, se não é a terceira, mas assim, tá no patamar aí das top 3, entendeu, do mundo. E quando você tem um lugar desse tão potente, com tantas mulheres tão plurais, isso facilita um pouco, digamos assim, né? Ele não melhora, mas ele facilita, porque as mulheres, elas estão nessa cena, e cada vez mais elas estão firmando esse pé nessa cena, né? A gente tem produtoras maravilhosas nesses lugares, assim, né? Tipo, tem uma série de produtoras que a gente trabalha que são todas mulheres, então, assim, a gente sabe desse lugar, mas é muito difícil, mas é difícil como tudo, é difícil como viver no Brasil, numa sociedade que mata mulheres, né, na quantidade que a gente sabe. Então, e deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, qual é o maior desafio de ter a borda, assim? Nossa, são muitos desafios, né? Eu acho que o principal, assim, tem dois que para mim que são importantes, porque eles estão em dois lugares diferentes, assim. Um é esse mercado inexistente. Então, eu sempre digo que a gente está construindo alguma coisa num mercado que não existe, né? Porque é um castelo de areia. Então, é muito difícil construir sobre castelos de areias em praias, né? Digamos assim, né? É muito difícil. Então a gente tem que estar sempre, né, educando o mercado, explicando o lugar do artista, né? Isso é um desafio. Eu não digo que é um desafio de ser difícil, ou ser chato, ou ser a pior parte, mas é aquele trabalho que é uma catequese diária, né? É você ir para uma reunião e explicar para uma grande magazine que ela não pode comprar um desenho e fazer 6 roupas, entendeu? Porque ela tem que, né, o trabalho do artista, ele acontece, né, vamos dizer assim, na escassez e não no excesso, né? A valorização do trabalho dele. E aí, o que acontece? Né? Você tem grandes empresas e grandes marcas negociando trabalhos artísticos sem saber o que é arte, achando que eles estão negociando um fornecedor de design ou um copo descartável. Então, assim, tem um pouco essa educação do fazer, e isso, infelizmente, não está só nas grandes empresas, está nas instituições de cultura também, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio, assim, essa educação ao respeito com o artista. Eu acho que essa é a principal. E por um lado, que é um lado mais interno, eu acho que tem uma coisa que também é muito difícil, porque a gente trabalha, né? E aí eu acho que é um desafio, mas também, de novo, não um desafio por ser difícil, mas porque é um trabalho constante, que é aquilo que eu estava falando, né? O trabalho artístico, né? O artista, ele cria a partir dos seus desejos, né? Das suas crenças, dos seus amores, das suas neuroses, né? Dos seus desesperos. E é muito íntimo, né? Então eu acho que essa relação mercadológica com o íntimo, e seja isso para um museu, para uma marca de roupa, para uma ilustração de qualquer coisa, ou para uma prefeitura, é muito difícil, né? Então, esse é um desafio constante, mas não são desafios que não são rompidos nem que não são trabalhados. Eu digo porque eles são de um trabalho constante, né, de um trabalho diário. E esse lugar, né, então, mas eles estão, né, são dois lugares que estão assim, intrinsecamente ligados. Que é isso, né, que é o respeito pelo trabalho do artista. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que é mais potentes na borda, e eu sei que isso é o que mais falam de mim quando pergunto para os meus artistas, né, que é o que é, né, por que é tão bom? E ele sempre fala, porque ela defende o trabalho da gente, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente construiu e que é muito potente, que é essa defesa do trabalho, né? Que é entender o trabalho deles nesse lugar, no lugar onde ele tem que estar e a partir dos desejos que eles têm. Então eu acho que esse é o desafio, porque é novo, não porque é impossível, mas porque é novo. Sim. E aí eu tenho uma última pergunta para te fazer, para as considerações finais, que é, como que você vê a Borda daqui a 5 anos? Esse é um processo, né, que a gente está construindo, assim, né? Eu vejo a Borda, tipo, internacionalizando artistas, né? Esse acho que é o maior desejo que a gente tem internamente, né? Que é levar o nosso trabalho para além, vamos dizer assim, dos limites geográficos do país que a gente vive, assim. E é uma bolha, né? Para a gente furar, assim, eu acho que é poder levar, porque a gente tem um trabalho, né, artístico na arte urbana, em vários outros também, em outros suportes, né, e outros segmentos, muito potente, assim, né? O Brasil ele é
incrível a maneira como a gente, apesar das nossas dificuldades, a gente discute as nossas questões, né, onde as nossas desigualdades e as nossas questões elas estão em pauta. Eu acho que a gente está muito mais em pauta do que em muitos lugares. Assim, isso reflete no trabalho artístico com muita potência. E eu acho que a gente tem que pensar, isso é uma coisa constante, né? Como que a gente faz para que a gente esteja em outros lugares levando essas potências que a gente tem, não só porque a impressão final, digamos, né, o trabalho em si, ele é bonito e ele é bom, mas como ele carrega uma série de significados, né, de símbolos, de lutas e discussões que precisam ser pautadas para fora, assim, né, num lugar de potência. Eu acho que é esse o nosso maior desejo, assim, é uma coisa que a gente o tempo inteiro constrói, é um trabalho de formiguinha, é uma bolha, a gente sempre fala isso, a gente manda 25 e-mails para conseguir uma resposta. É um processo, né? Tanto que a gente não vê quantos artistas brasileiros de relevância tem. São poucos, infelizmente, ainda, né? No mundo, relevância no mundo, que eu quero dizer, né? Tipo, com a vamos dizer assim, não é com a relevância, mas com a, esqueci a palavra agora, mas visibilidade? Visibilidade, exatamente, obrigada. Com a visibilidade que lhes é devida, assim. Então, eu acho que esse é o maior desejo que a gente tem. E eu só acho que fortalece interno, fortalece externo, eu acho que a gente fortalece o mercado, né? Eu acho que quantas mais pessoas puderem fazer trabalhos parecidos com meus, mais fortalece o que a gente faz, né? É isso, a gente precisa fortalecer a nossa casa, né? Para depois a gente... Né? Primeiro a gente fortalece a base para depois a gente fazer o telhado, né? Ninguém faz telhado para fazer base. Então, é meio nesse sentido. Acho que agora a gente está fazendo a base, construindo isso para que a gente possa ter um telhado visível que vá para outros lugares. E é isso. Agora, finalizando, nosso bate-papo foi incrível. Tentando absorver tudo ainda. Mas 1 minuto aí para você falar o que você quiser, divulgar Instagram, chamar para evento. 1 minuto todo teu. De onde você quiser usar ele. Maravilhoso. Bom, em primeiro lugar, eu vou te agradecer, né? Agradecer por esse espaço, agradecer por ser essa pessoa que está sempre pensando, enfim, de que maneira que a gente pode falar sobre o mercado, né? Fico muito feliz que a gente tenha começado a estreitar esses laços. Obrigada pela oportunidade e obrigada por ter força também ainda em produzir diante de tantas dificuldades, né? Que a gente sabe. Então, eu acho que é uma potência também que você... É uma potência, é o que eu digo, é uma catequese, é uma guerrilha de catequese. É uma guerrilha constante, batendo na mesma tecla. Mas é isso, eu acho que uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é isso, assim, a Aborda, ela tá para criar laços, para criar pontes, né? Para ser esse espaço onde a gente possa ampliar as nossas conexões, canalizar o que a gente faz, assim, a gente nunca tá para romper essas... A gente não quer ser o que já tem, né? A gente quer entender como que esses espaços, as relações, elas acontecem melhor e como que elas podem se dar melhor para ambos os lados. E aí eu convido a todo mundo, né, quem quiser seguir a gente, né, no Instagram é @aborda.arte. O meu Instagram também é Carol Erzenhut. Herzenhut é mais difícil, mas eu falo sempre Erzenhut, que é fácil de soletrar, mas acho que deve ir, não sei se depois tem subtítulo aqui. E o nosso site ele também é bacana de olhar. Eu sei que a gente não olha muitos sites hoje em dia, mas aborda.com.br. Inclusive, a gente tem um espaço enorme que a Gabi, que trabalha comigo, se dedica assim, arduamente, diariamente, a construir narrativas maiores e mais densas sobre os projetos que a gente realiza. Isso é muito legal, porque às vezes no Instagram você tem ali um texto muito curto, né, uma coisa de uma passagem. No nosso site tem todos os projetos que a gente faz, quer dizer, todos não, a maioria dos projetos que a gente faz, os de maior relevância ou de maior destaque, enfim, contando como ele acontece, como que o artista pensou, com todas as narrativas que o artista, né, usou para construir aquele trabalho. Enfim, é bem bacana de ir lá dar uma olhada. E quem quiser trabalhar com a gente, né, também é só entrar em contato. A gente tem 11 artistas maravilhosos, além de eu cuidar da direção comercial do Cura, que também vale a pena vocês olharem, cura.arte, arte sem E no final, que é hoje um dos maiores festivais de arte pública do Brasil, que acontece em Belo Horizonte, no dia 8 de setembro. Vou aproveitar e já dar todo o serviço. Estaremos lá. Carol, muito obrigado por topar esse bate-papo, foi incrível. E é isso.